Olá, seja bem-vindo. O Brasil é o segundo país do mundo em transplante de órgãos. Nós estamos atrás apenas dos Estados Unidos. Ainda assim, a fila de espera é mais de 50 mil pessoas. Os dados são da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Sobre o assunto, eu converso com César Neves. Ele é diretor-geral da Secretaria Estadual de Saúde e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, César? Tudo bem, Edmilson. Como é que você está? Eu estou bem, obrigado. Quantos transplantes de órgãos foram realizados no Paraná no ano passado? No ano passado, nós realizamos 809 transplantes dos chamados órgãos sólidos, como, por exemplo, rins, fígado, e realizamos 930 transplantes de tecidos, como, por exemplo, as córneas. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, houve um aumento de 20%, na demanda de transplantes de órgãos aqui no Paraná no ano passado. Por que isso ocorreu? A pandemia atrapalhou tanto a vida das pessoas, causou transtorno e danos irreparáveis em tantas famílias e também na questão dos transplantes. Nós tivemos, principalmente nos anos de 2020 e 2021, um decréscimo muito acentuado de transplantes, fazendo com que nós começamos essa recuperação no ano de 2022 e esse ano, até o mês de julho, o Paraná já fez 460 transplantes de órgãos sólidos e 760 de tecidos, principalmente as córneas. Quantas pessoas nós temos na fila de espera hoje, então, aqui no Paraná? Nós temos hoje na fila de espera 3.469 pessoas. Se considerarmos o contingente populacional do estado do Paraná, nós estamos hoje com mais de 11 milhões e meio de paranaenses. Esse número, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, é um número compatível e está dentro da média nacional, E essa fila de espera costuma durar quanto tempo, em média? Nós temos espalhados pelo estado todo unidades da nossa central de transplante que fazem a captação dos órgãos, e não só a captação dos órgãos, mas principalmente um trabalho de conscientização na rede hospitalar, principalmente da importância das famílias optarem pela doação dos órgãos do seu ente querido. Nem sempre é um momento fácil de tomar essa decisão, porque está envolvida a questão do luto, mas a importância. Então nós temos essas unidades espalhadas para todo o estado do Paraná e temos visto que nesse momento pós-pandemia nós já temos recuperado e essa fila é muito dinâmica. Recuperamos um pouco do prejuízo dos anos de 20 e 21, 22 começamos a recuperação e pelos os percentuais até agora, metade do ano, acreditamos que 2023 vamos ter uma performance melhor do que já foi 2022. Esses números são proporcionais à quantidade de pessoas que moram no Paraná comparados com o Brasil de uma forma geral? Esses números são compatíveis com os nossos mais de 11 milhões e meio de paranaenses. E aqui vale até um comentário muito importante. O estado do Paraná, assim como o estado co-irmão, o estado de Santa Catarina, faz um trabalho belíssimo, não só no número quantitativo de transplantes, mas também nesse trabalho das equipes de captação e conscientização, de sorte que ainda é um número muito compatível pelo nosso contingente populacional. Qual é o órgão mais transplantado aqui no Paraná? Dos órgãos sólidos são os rins e dos tecidos são as córneas. Ainda é um tabu falar de doação de órgãos? Tem muitas famílias que ainda têm questões de origem histórica familiar, de tradição. Algumas pessoas, por incrível que pareça, ainda colocam sob suspensão a questão da fila, a ordem da fila, se o órgão efetivamente vai ser transplantado, mas nós vemos com muito otimismo que ano a ano, apesar de ainda existirem pequenos nichos que ainda têm resistência, nós percebemos que as pessoas estão se conscientizando que isso é um ato de amor, ou seja, o nosso ente querido já foi, mas o seu órgão pode fazer renascer a vida
em outras pessoas que estão com doenças muitas vezes com um prognóstico definido. Questões religiosas influenciam na decisão das pessoas de fazer a doação? Conceitualmente, não existe nenhuma das religiões modernas que impeçam a doação de órgãos. Existem sim, o que eu entendo, que são questões familiares e de tradição familiar, de muitas famílias, que às vezes até usam o nome da religião, mas não existe entre as religiões cristãs modernas nenhuma contraindicação absoluta ou uma ordem que impeça a doação de órgãos. Como o indivíduo deve agir em vida se ele desejar doar os próprios órgãos? É extremamente importante que a pessoa em vida manifeste o desejo para a família de que seja feita a doação. É claro que a ordem finalística de doar ou não doar é da família. Por isso que é importante que a pessoa em vida manifeste esse desejo. Então, não existe nenhum documento que a pessoa possa fazer manifestando, deixando clara essa vontade, ou tudo vai depender dessa conversa com a família? No Brasil, quem autoriza é a família. A doação não é presumida, e sim consentida, né? Então, se em última instância a pessoa manifestou interesse e a família, por algum motivo, disser que não vai haver a doação, acaba não ocorrendo a doação. Haja vista no nosso país, a legislação nos diz que quem determina a doação finalisticamente é a família. Mas eu quero entender que o bom senso e a vontade de quem ainda com vida manifestou interesse deva ser respeitada pelas famílias. Existem até pessoas que, para que tenham esse seu desejo sagrado respeitado, fazem até em cartório manifestação desse interesse. Existe alguma restrição para se fazer a doação de órgãos? Sim, principalmente pacientes que têm algumas contraindicações clínicas, doenças infecciosas que possam ser transmitidas ao receptor, pacientes com quadros oncológicos, determinados tipos de câncer, pacientes com doenças graves, crônicas. Então é importante que todos esses critérios clínicos sejam abordados com bastante clareza quando eu já tenho um paciente com a morte encefálica, para que seja tomada a decisão de doação ou não doação. Todos os procedimentos são feitos pelo SUS? Todos os procedimentos, desde a captação, o procedimento cirúrgico do transplante, são feitos 100% pelo SUS. Como é a logística do transplante aqui no Paraná? Por exemplo, temos um doador lá em Foz do Iguaçu e o paciente que se adequa mais a receber esse órgão está aqui em Curitiba. Como que é feito essa operação? Após ter a anuência, ser autorizada pela família a doação do órgão, a equipe da Central de Transplantes insere esses dados do paciente num sistema informatizado do Ministério da Saúde. Isso faz com que eu tenha absoluta clareza de quem seriam os receptores, as pessoas passíveis de doar aquele órgão, e imediatamente essa equipe, nós temos aqui no estado do Paraná uma cobertura e um suporte dos aviões do estado do Paraná. A equipe é transportada rapidamente através desses aviões até a busca do órgão a ser transplantado e da mesma sorte até o hospital onde vai haver o procedimento. O tempo nessa operação é essencial. Daí nós temos esse apoio. O Estado do Paraná tem esse apoio feito pela Casa Militar, pelos aviões do governo do Estado, que faz com que esse tempo-resposta seja o mais rápido possível, a fim de que não percamos nenhum órgão e principalmente essas pessoas possam ser salvas. A prioridade para fazer o transplante é principalmente para os pacientes receptores aqui do Paraná, ou tem alguma outra norma do Ministério da Saúde em relação à gravidade de um outro paciente de Santa Catarina, por exemplo, que precise mais desse órgão para sobreviver? Não existe pessoa que passa na frente de outra. Então essa fila é muito transparente. Como eu falei, quando ocorre o consentimento, a toda a equipe da Central de Transplantes já insere nesse sistema informatizado do Ministério e que prioriza, logicamente, os paranaenses. Então eu diria para você que nesse universo, como eu te falei,
de tantas pessoas, de mais de 3.500 pessoas à espera em território paranaense de um órgão, eu posso te dizer que quase que a totalidade dos elegíveis serão pacientes paranaenses. É claro que tu falaste de uma raridade ou de uma excepcionalidade, pode ocorrer, mas de forma quase que absoluta, temos esses 3.500 paranaenses elegíveis e o Sistema Nacional vai priorizar essa fila. Qual o passo a passo, então, para a pessoa seguir, caso ela queira ser doadora de órgãos, tanto o indivíduo ainda em vida, quanto depois do passamento da pessoa, as decisões que a família precisa tomar? Primeiro a pessoa manifestar em vida, e depois que o ente querido partiu, que a família tenha essa noção de altruísmo, de humanidade e de fraternidade. Entender que o corpo do seu ente querido vai salvar e pode salvar, uma doação pode salvar vidas. E se despir de preconceitos, se despir de alguns mitos. Como eu te falei, as religiões não contraindicam a doação de órgãos. Então, principalmente, entender que isso é um gesto extremamente importante e que salvamos muitas vidas. César, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Edilson. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.